A Cressol entende que por meio da cooperação é possível superar esse momento. Assim como você, empreendedor, nossa preocupação é com a saúde das pessoas e empresas. Sabemos da importância de honrar o compromisso com cada família e fornecedor que depende de nós. A Cressol quer ser parceira do seu negócio com linhas de crédito adequadas a cada situação. Estamos à sua disposição nos canais digitais e no contato direto com nossos gerentes. Cressol, compromisso com quem coopera. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. Na Brasótica, na compra de sua ótica completa, você ganha o segundo par de lentes e mais 20% de desconto na compra da segunda armação. Não fique de fora dessa super promoção. Brasótica, referência em estilo e qualidade. As melhores marcas do mercado você encontra aqui. Olá, o Boa Noite Cidade desta terça-feira está no ar. Confira as manchetes de hoje. Município de Lagoa Vermelha já busca alternativas para possível falta de água. Proerd deve ter novas turmas em 2020. Presidente do SICOM confirma a retomada das atividades da indústria. Regras para o funcionamento do comércio serão definidos até esta quarta-feira. César Farias resgata a trajetória de Paulo Endres em Lagoa Vermelha. O segmento de comentário com Alessandro Muliterno falando sobre a estiagem. Também o plantão Covid-19 da Lagoa TV e as informações da área da segurança pública. Tudo isso a partir de agora, no Boa Noite Cidade. A Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha publicou um decreto na sexta-feira em que determina restrições do consumo de água. Está prevista, inclusive, multa para quem descumprir as recomendações. Essa medida é em função da situação crítica da barragem do Rio Passinho Fundo pela falta de chuva. Semana passada ainda, a um nível onde que durante o dia, quem conhece a nossa barragem ali na captação da Corsã, durante o dia a água não passa mais por cima do muro, né? Então toda a água que chega na barragem, toda a água que é barrada, ela está sendo bombeada, né, para a estação de tratamento da Corsã. E isso acende um sinal de alerta, porque nós temos apenas, se eu não me engano, 400 mil litros, uma coisa assim, que é a nossa capacidade de armazenamento da Corsã. Então, uma grande maioria da água que nós utilizamos, Ademar, no município, ela é tratada durante o dia e já é disponibilizada para a comunidade. Então, a partir desse momento que esse nível começa-se a ficar barrado, né, e ele não tem um aumento do volume, isso começa a preocupar. E aí, a ideia inicial seria já começar com um racionamento, né? Porém,
conforme foi discutidos, né, alguns pontos da cidade levariam até 4 horas, posteriormente a religação, demoraria até 4 horas para se obter água novamente. Então, pensando nisso, né, em toda essa situação que temos do Covid-19, as pessoas confinadas em casa e sem água, de repente por um período, digamos, vamos racionar um período de 4 horas. Então, essas pessoas ficariam sem água 8 horas por dia. Então, isso né, foi levando umas outras medidas, né, que temos que, tempos de adaptações, né, temos que nos adaptar às situações que viemos enfrentando. E então foi confeccionado este decreto, aonde que ele pede, né, para que as pessoas tenham uma maior consciência na utilização da água, né, que a gente faça o racionamento, nós façamos racionamento em casa e não esperar pela Corsã, pela própria Corsã estar desligando os registros, aonde que vai deixar a cidade toda sem água. Então, isso vai um pouco de cada um fazer a sua parte, né? É como tu bem falaste, as campanhas de conscientização, né? Tentar mobilizar a população é complicado, em outras épocas já foi tentado. Então, o decreto já estipula até multas, né, para quem desobedecer. Para quem não cumprir, para quem estiver esbanjando água, né, nesse tempo. Então, essas pessoas serão multadas, né? A Corsã estará fiscalizando e multando essas pessoas. Então, a gente pede, porque aqui na cidade, para nós, é muito fácil, Ademar, a gente abrir a torneira, tem água disponível 24 horas por dia. Né? Temos comunidades no interior, temos famílias no interior, que se o cara vai lá, abre a torneira, não tem água. Né? Então, ele tem que buscar outras alternativas, buscar em alguns vizinhos que têm poços artesianos ou algumas outras fontes mais longe de casa, onde que ainda está vertendo água. Mas a situação é bem crítica, Ademar. Temos aí diversas nascentes que secaram, sangas, né? Hoje em dia você não enxerga mais. O próprio rio Forquilha, que é um rio onde ele tem muita abundância de água. Tem um grande volume de água. Reduziu significativamente seu nível. A Rádio Lagoa FM, Lagoa TV, sempre preocupados com a nossa gente. Procurando a todo momento buscar acompanhar o desenvolvimento também das crianças e adolescentes do nosso município, conversou com a soldado Thaís Tartari, policial ativa da Brigada Militar de Lagoa Vermelha e também responsável pela condução do ProERD em nossa cidade. E é ela quem traz importantes informações na reportagem de Daniel Carvalho. Olá pessoal, boa noite para vocês. A gente preparou uma matéria muito bacana com relação ao ProERD. É esse programa que foi instalado já há alguns anos no nosso município, atendem escolas da rede municipal e também da rede estadual, em especial os alunos do 5º ano. A gente manteve contato com a soldado Thaís Tartari, a responsável, que vai trazer para a gente algumas informações muito bacanas com relação do ProERD, desse programa no nosso município para esse ano de 2020. Vale muito a pena você conferir a matéria, algumas imagens que ela acabou disponibilizando para a gente, desse trabalho que ela já realizou em outras edições e de como se comporta o ProERD para esse ano de 2020. Acompanhe comigo. Está em contato agora com a soldado Thaís Tartari. O que é o ProERD? Qual é o objetivo desse programa? Qual público atinge? O ProERD é um programa educacional de resistência às drogas e à violência. É um projeto mundial, então ele é do mundo inteiro, onde policiais militares trabalham com crianças de séries iniciais, quinto ano e 7º ano, informando sobre drogas, sobre violência. Então, o mundo inteiro trabalha nesse projeto. Sim, o projeto ele tem por objetivo distanciar as crianças das drogas. A base da nossa é crianças do 5º ano, que são crianças de 10 a 11 anos, né? Que eu creio que é ali que a gente consegue trazer eles para o nosso lado, né? Então, a gente ensina como a resistir às drogas, resistir às pressões externas, dizer não de uma forma positiva e também, principalmente, combater o bullying nas escolas, né? Que está tão presente no meio escolar. Então, assim, a gente conversa durante os nossos encontros, a gente interage sobre esses assuntos, tudo na forma deles, né? Na linguagem deles. Isso, como eles entendem.
Então a gente fala sobre os efeitos, a gente fala sobre como a droga se apresenta, quem que pode oferecer essa droga a essas crianças. Então a gente fala, esse trabalho é realizado todo em cima de uma cartilha, né? A gente tem uma cartilha própria, essa cartilha é lúdica e essa cartilha tem a forma de falar deles, sabe? Então abrange realmente o diálogo para eles, então. Com certeza. No nosso município, aqui em Lagoa Vermelha, quantas escolas são assistidas por esse programa, Thaís? A gente está na rede estadual e municipal, tá? O ano passado a gente atendeu 7 escolas e esse ano a gente está com o objetivo de atender 9 escolas. A gente vai dividir em 3 períodos, atender 3 escolas por períodos. Então a intenção é atender 9 escolas. Ainda não decidimos quais são as escolas devido a essa paralisação, né? A gente estava conversando até com a Secretaria de Educação. Então teve essa paralisação aí que veio a interferir um pouco no início do nosso projeto. Mas assim que tudo se resolver, a gente já começa com o trabalho. O presidente do SICOM, o empresário Walter Ferreira da Silva, esteve participando do programa Bom Dia Cidade. Ele confirmou que a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de abril, a indústria de Lagoa Vermelha vai retomar as suas atividades e, é claro, com as medidas preventivas em relação ao coronavírus. Vamos analisar como indústria agora também, né? Eu acho que a indústria, para o pessoal entender, ela parou por solidariedade a uma solicitação que foi feita pela Secretaria da Saúde, pelo próprio prefeito, porque nós estávamos num momento que foi entendido de um alto risco, certo? Então, para ajudar a manter isso, uma certa estabilidade, você resolveu, junto com as empresas e os sindicatos, entre os 2 sindicatos e Tracom, dar esse tempo de quarentena necessário aí. Então, algumas empresas já pararam na semana dos 19, outras vêm parando, certo? Ontem ainda conversei com o pessoal da Sigma, né? Ela está trabalhando hoje, seu último dia, e entra também dentro disso aqui por livre e espontânea vontade, vamos chamar assim, pela colaboração a quem todo mundo está fazendo sua parte, e também voltará no dia 13. Então, essa sincronia, né, de certo fato, veio trazer muitos benefícios a toda essa questão de conscientização para que se isole, de certa forma, para que a gente consiga fazer a contenção do coronavírus. E dentro dessa preocupação toda, né, se colocou isso muito a questão de que se respeite esse isolamento, né, principalmente na área central, que é um grande movimento ainda. Os empresários, o comércio, se pergunta, né? A gente está fechando as empresas, dando oportunidade para as pessoas se isolem, e daí vem para o centro, e assim o comércio é o que está mais indignado em relação a isso. Mas me pareceu que agora as providências foram tomadas aí, né? E obviamente que nós temos que trabalhar bastante a cabeça das pessoas para se conscientizar isso. Acho que a imprensa tem batido muito nisso, e é hora de bater mais. Essa volta gradual que está sendo estudada, essa oportunidade, que eu entendo que é uma oportunidade que está sendo dado para o comércio, principalmente, porque a indústria não existe uma determinação oficial para encerrar suas atividades ou mantê-las fechadas, mas sim trabalhar de maneira segura. E então eu acho que é uma oportunidade boa de tanto o comércio como a indústria buscar esse momento aí que foi nos dado de voltar a trabalhar, né? Regras para funcionamento do comércio serão definidas até esta quarta-feira, amanhã então. E quem traz as informações é o próprio prefeito do município de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, em uma reportagem de Ademar Fagundes. Nós vamos contar com uma participação aqui em nosso programa do prefeito municipal Gustavo José Bonotto, nos falando sobre o que foi deliberado
nesta importante reunião da manhã desta segunda-feira. Bom dia, prefeito. Bom dia, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes. Como bem mencionaste, fizemos este esforço para que nós pudéssemos reunir as principais forças, tanto dos representantes do comércio, da indústria, dos sindicatos patronais, também do sindicato dos funcionários, Poder Executivo, Legislativo e Ministério Público. Com qual intuito? A crise que nós estamos entrando neste momento, ela nos demonstra ou nos dá a entender que ela vai perdurar durante bastante tempo. Ou seja, não é algo que será resolvido num curto prazo. Assim sendo, é preciso que nós tenhamos claras quais são as nossas estratégias durante os mais diversos momentos do enfrentamento a essa crise. E é lógico que nós temos uma preocupação com todas as variáveis expostas nesse momento. E o grande objetivo que nós temos é de buscar um equilíbrio entre aquilo que nos permitirá sobreviver e nos permitir que nós tenhamos condições de reestabelecer aquilo que hoje não se pode mais dizer que se voltará ao normal, porque está longe de nós essa característica, mas sim de estabelecer regramentos que nos permitam imaginar cenários e agir a partir das informações do dia, que é o que nos remete. Assim sendo, nós tivemos a manutenção das restrições que haviam sido adotadas até o final da vigência do decreto, que é o dia 3 de abril. Ou seja, até na quinta-feira, tudo permanece como está, com os mesmos regramentos. No entanto, o final da vigência desse decreto, ele já nos outorga ou nos coloca na posição de imaginar como funcionará dali para frente. Essa quarentena foi imposta por 15 dias dentro do objetivo de achatar a curva, como se diz. Feito esse propósito em diversos municípios do Rio Grande do Sul, é pertinente que nós tenhamos um regramento claro para manutenção da quarentena, mas com alterações dentro das restrições. Ou seja, a normalidade não está próxima. O funcionamento normal das nossas atividades não ocorrerá sexta-feira. O que poderá ocorrer, mantidas as condições que temos hoje na segunda-feira, é que nós tenhamos um alinhamento do decreto municipal para com as recomendações do Estado do Rio Grande do Sul, seguindo assim uma orientação uniforme para todos os municípios do nosso estado. O regramento ainda vai ser estabelecido, prefeito? Exatamente. Por quê? O que ficou acordado na reunião? Que as especificidades dentro dos diferentes setores não podem ser os mesmos. Ou seja, quando o comércio nos fez a solicitação para a retomada de suas atividades, eles se predisporam a adotar todas as medidas cabíveis para a mitigação dos danos. No entanto, não é plausível que nós imaginemos que as mesmas medidas podem servir, por exemplo, para uma loja de calçados e roupas e que elas podem servir para um salão de beleza, por exemplo. Então, o que nós queremos, até por um critério de justiça, e estamos recebendo essas informações a partir das entidades que representam tanto empresas quanto funcionários, é criar um regramento único para que todos estejam sujeitos às mesmas regras de funcionamento. E haverá fiscalização a partir do estabelecimento do regramento. É importante mencionar que a fiscalização ela já vem ocorrendo e excessos ou desrespeitos elas estão sendo tomadas as devidas providências. Outra coisa que ficará... Teremos multa, prefeito? Primeiro momento é uma notificação, segundo momento é multa e pode vir a culminar no cancelamento do alvará, podendo ser provisório ou definitivo conforme a infração constatada. No domingo que passou, faleceu o professor Paulo Wendres, que na década de 70 passou a trabalhar no município de Lagoa Vermelha. Veio de Passo Fundo e ao longo desse tempo construiu uma bela caminhada na área da educação do município. César Farias e Paulo Wendres vinham de Passo Fundo para ministrar aulas em Lagoa Vermelha. Ambos se identificaram tanto com a comunidade que acabaram se radicando no município. Conheça essa bela história. Na realidade, nós temos que levar em conta que é um momento triste para nós, mas que, ao mesmo tempo, recordar a vida do Paulo Wendres em Lagoa Vermelha é satisfatório para nós. Porque o Paulo, como pai, como professor, como esposo, foi exemplo para todos seguirem.
Nós tivemos, Ademar, num período ali entre 4 anos mais ou menos, a vinda de 10 professores de Passo Fundo para dar aula em Lagoa Vermelha. Havia uma carência de professores em Lagoa Vermelha. Exatamente, Ademar, porque tu veja, principalmente as matérias como matemática, física, química, né? Essas eram as maiores dificuldades. E acabamos vindo aos poucos, né? Sendo que no começo, realmente, como tu dizias, a viagem nossa era de Passo Fundo a Lagoa Vermelha diariamente. E era demorada. E era demorada, porque inclusive a BR-285 não estava completa ainda, né? E a gente acontecia às vezes... Não estava completamente asfaltada? Não estava. Ali perto de Cruz Altinha havia alguns quilômetros ainda que estavam... Estrada de chão. Estrada de chão. E havia um fato até curioso, Ademar, que quando nós chegávamos lá no trevo de Saranduva, enxergávamos Lagoa Vermelha. Se não tivesse luz, podíamos dar volta. Porque faltava luz e não vinha mais, né? E muitas vezes a gente chegava no colégio, dava 5, 6, 10 minutos de aula e acabava a luz. Retornava para Passo Fundo. Era um período que faltava luz com frequência. Muito frequência, né? Choveu um pouco, ou ameaçou chuva, já dava problema, né, Demar? E assim mas na realidade a minha convivência maior com o Paulo, que eu tive... E o detalhe importante, professor César, vinham de Fuca. De Fuca, tá? Tanto o Claudino, o Paulo, eu, né? O Hélio Fuca 69, a gente enfrentava essa estrada. Mas o importante, Ademar, nessa fala com o Paulo, que a gente acompanhou muitos fatos importantes na vida dele. Eu, por exemplo, a minha vinda para o município se deu em 73, porque em 72... graças ao chamado do Paulo, através do Claudino, eu vim para dar aula em André da Rocha. Começou em André da Rocha? Comecei em André da Rocha. Eu vinha com eles até a Lagoa Vermelha, na quinta-feira, e pegava o ônibus aqui aí pelas 1, 2, 3 horas da madrugada, que vinha de Concórdia, de Joaçaba, e às vezes quando chovia, então chegava em André da Rocha aí pelas 4 da manhã, né? E no ano seguinte, o Paulo, através da professora Ivoti, mandou-me buscar, graças a Deus, através da senhora Nilza, que era a nossa delegada de educação, e eu vim para a Lagoa. Nilza Argenta Moreira. Nilza Argenta Moreira, exatamente. E aí começou a nossa caminhada juntos. Tu sabe que eu tenho o Paulo como exemplo de professor. Por quê? Porque o Paulo sabia dosar o que eu até hoje levo comigo, que é, com o aluno, disciplina, mas afeto. Não se pode separar uma coisa da outra. E o Paulo tinha essa grande virtude. Ele dava uma aula tranquila. É aquela velha história, o professor que sabia tudo. Exato. Né? Não precisava nem ser acompanhado de um material didático. Você foi aluno dele, sabe? Fui aluno isso, né? dele, com muito orgulho. E o Paulo, claro que a grande disciplina dele, que ele é difícil conseguir alguém igual a ele, era a biologia. Mas ele também dominava, ele era bivalente, né? Ele dominava bem a química também. Exato. E o Paulo, assim, então, me trouxe como exemplo isso aí. Até hoje, tu vê, hoje eu estou dando aula no terceiro ano, um período por semana, para não perder o convívio com os jovens. Eu estou, em março, eu completei 48 anos de sala de aula. Então, levo sempre comigo esse exemplo de professor do Paulo. Intervalo e depois você confere no Boa Noite Cidade. O comentário de Alessandro Muliterno, o plantão Covid-19 da Lagoa TV e ainda as informações da área da segurança pública. Aguarde, voltamos já. A Cressol entende que por meio da cooperação é possível superar esse momento. Assim como você, empreendedor, nossa preocupação é com a saúde das pessoas e empresas. Sabemos da importância de honrar o compromisso com cada família e fornecedor que depende de nós. A Cressol quer ser parceira do seu negócio com linhas de crédito adequadas a cada situação. Estamos à sua disposição nos canais digitais e no contato direto com nossos gerentes. Cressol, compromisso com quem coopera. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos.
A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. Na Brasótica, na compra de sua ótica completa, você ganha o segundo par de lentes e mais 20% de desconto na compra da segunda armação. Não fique de fora dessa super promoção. Brasótica, referência em estilo e qualidade. As melhores marcas do mercado você encontra aqui. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-8025. Estamos de volta. Confira agora o comentário da noite com Alessandro Muliterno. Bueno, senhoras e senhores, aqui quem fala é Alessandro Capri Muliterno e hoje vim tecer um comentário sobre uma questão que vem assolando todo o nosso território do Rio Grande do Sul. Muita gente vai pensar que começarei a falar agora da Covid-19 ou do coronavírus. Aliás, não só do Rio Grande, mas sim no mundo, é o assunto do momento. Preocupações com estruturas hospitalares, preocupações com questões referentes a ventiladores ou intubações dos pacientes que certamente virão, não existe como fugir disso, são pautas de todos os noticiários que vocês possam ouvir ou escutar. Muita gente ainda fala, curva para cá, curva para lá, é melhor estender, e outros tantos ainda estão muito preocupados e com razão com as perspectivas de quando vai acabar, ou pelo menos quando poderemos retomar a nossa rotina. Isso envolvendo economia e saúde numa balança que muitos teimam em confrontá-las. Bom, tudo isso deixe de lado. Era uma pequena explanação. Quero falar para vocês sobre a falta de chuva que vem devastando o nosso território. Muitos ainda possam dizer, mas aqui teve até uma chuvinha essa semana. Bom, nossa região aqui dos Campos de Cima da Serra, quando muito é contemplada com algumas gotas que nem servem para chamar de garoa. Os poetas falam os adubos que vêm dos céus. Eles vêm faltando e faltando muito. Se não, pela sua fertilidade em nutrientes para fazer com que as plantas cresçam, as lavouras multipliquem o seu rendimento, o gado e os demais animais alisem o seu pelo para o comércio, a chuva é indispensável para todo esse desenvolvimento. E sim, pela absorção de todos esses nutrientes que a gente vinha falando anteriormente. É notório, para onde você pegar uma estrada do interior, que a chuva está tornando o dia a dia do produtor rural cada vez mais difícil. Existem locais que não existem água mais para os seus animais. E vamos mais longe ainda, existem locais que não se tem água nem para beber. As prefeituras se verem assoberbadas com a quantidade de gastos que estão tendo que realizar, não só com essa pandemia que acomete o mundo, mas sim também para suprir as necessidades que a seca que vem tomando conta de vários meses aqui no Rio Grande do Sul,
elas exigem com que eles desembolsem dos seus cofres públicos. Infeliz aqueles que ainda não tomaram essas atitudes de revigorar nascentes, fazer açudes e também numa contrapartida, que aí já vamos num patamar estadual ou federal, venham em forma de recurso para aqueles que investiram e agora precisam também sanar essa doença da seca nas suas lavouras. Não esqueçam do gado. É outra parte que está muito judiada pela falta da chuva. Diante de tantas incógnitas que a gente se depara, a gente começa a se perguntar: quando o coronavírus vai passar? Quando a Covid-19 vai dar uma trégua? Quando virá as chuvas necessárias para acalmar o coração da nossa terra que está bombeando quase que seco? Vou mais longe. Quando as chuvas para revitalizar as nossas nascentes e as nossas águas dos rios e dos reservatórios que já fazem com que grande parte das cidades do nosso Rio Grande do Sul permaneçam em racionamento, virá? Bom, a única resposta para tudo isso é quando Deus quiser. Nós vamos ter que se apegar muito com a nossa fé, nós vamos ter que não só se apegar na fé para que passem todas essas pandemias e que a chuva venha, mas que toque o coração daqueles que nos governam para também, através de recursos, nos derem um pouco mais de alento. No mais, só me resta dizer muito obrigado e ficar aqui rezando para que chova e para que esse vírus vá embora. Acompanhe agora na Lagoa TV o plantão Covid-19 com o repórter Bruno Castilhos. Estamos chegando com mais um plantão Covid-19 da Lagoa TV para atualizar você e todos que estão assistindo nesse momento sobre o coronavírus aqui na região. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou no fim da tarde desta segunda-feira, dia 30, a quarta morte pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. A vítima é uma moradora de 84 anos de Novo Hamburgo e tinha histórico de doenças crônicas e diabetes, o que colocava ela já no grupo de risco. Outras 2 mortes foram registradas em Porto Alegre e uma na cidade de Ivoti. Ao todo, o estado tem 274 casos do novo coronavírus em 50 cidades. No Brasil, já passamos de 4,6 mil casos e 168 mortes. Na região da Amonor, a qual a Lagoa Vermelha faz parte, não há casos confirmados até o momento. Hoje, dia 31, faz 3 meses desde o primeiro caso mundial, desde o primeiro caso registrado lá em Wuhan, na China. Ficamos por aqui e amanhã já viemos com novas informações. O repórter policial Daniel Carvalho com as informações da área da segurança pública. Olá, boa noite. A gente vem trazendo, a partir de agora, as informações atualizadas no que diz respeito à esfera policial. Aqui em Lagoa Vermelha, a Brigada Militar realizou fechamento de um estabelecimento comercial visto descumprir o decreto municipal que determina que todo o comércio de Lagoa Vermelha esteja fechado pelo menos até nesta quinta-feira. Depois de ser feita uma orientação no primeiro momento, esta loja de materiais de construção continuou operando. Na tarde desta segunda-feira, os fiscais da prefeitura, com o apoio da Brigada Militar, realizaram o fechamento da mesma. No mais, a área da segurança pública em Lagoa Vermelha é dentro da normalidade, ações de patrulhamentos, vistorias, fiscalizações, registros de ameaça, Maria da Penha, danos, discussões, isso aí é de praxe, né? Acontece todo dia, a Brigada sempre está atendendo. Pela nossa região, a gente destaca uma ação da Polícia Rodoviária Federal que resultou na apreensão de 150 quilos de maconha. Foi na região de Erechim. Como você pode ver nas imagens fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta segunda-feira, na BR-480, em Erechim, os policiais rodoviários federais prenderam uma mulher por tráfico de 158 quilos e 200 gramas de maconha em um veículo Logan.
Com base em informações do Serviço de Inteligência da PRF, os policiais passaram a monitorar as rodovias da região na tentativa de localizar um Logan suspeito de estar transportando algum ilícito transfronteiriço. O veículo foi localizado então na BR-480, no município de Erechim. No momento da abordagem, a condutora tentou fugir, porém o veículo ficou cercado e obrigou-se a parar. Na sequência, ela ainda tentou correr a pé em direção a uma mata, mas foi alcançada e imobilizada pelos policiais. No porta-mala do veículo, foram encontrados então 16 fardos de maconha que totalizaram 158 quilos e 200 gramas. A droga vinha da região fronteira com o Paraguai. A motorista, 42 anos, mora em Caxias do Sul e declarou ser estudante de Direito. Já tem passagens por tráfico, histórico de fuga do presídio de Caxias do Sul e já esteve na lista de procurados pela Interpol. A traficante foi presa em flagrante e encaminhada para registro da ocorrência na Polícia Civil e logo após recolhida ao presídio regional daquela cidade. Uma informação que foi disponibilizada para a imprensa e a gente também que sempre está atento às informações da nossa região relacionadas ao trânsito, às situações graves da nossa região, a gente traz para você que acompanha a gente. Para finalizar, o jovem Alan Manfredi, da cidade de Água Santa, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Ontem a gente mencionou que ele acabou se envolvendo num acidente de trânsito no interior de Água Santa na tarde de sexta-feira. Desde então, estava internado no Hospital das Clínicas em Passo Fundo em estado gravíssimo. Na manhã desta terça-feira, a funerária do município de Tapejara acabou comunicando o seu falecimento por volta das 7 da manhã. A família autorizou a doação de órgãos. O corpo seguiu para exame de necropsia e foi velado na tarde de hoje naquela cidade. Fechamos por aqui a nossa Blitz Policial, a ronda, o resumo das últimas horas. Podemos voltar a qualquer momento. Amanhã, às 9 da manhã, a gente está na Lagoa FM, trazendo para você mais notícias. E à noite a gente volta trazendo os detalhes para todos vocês, informações ligadas à área policial. Um abraço a todos e até lá. O Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a tua companhia e audiência e te convidando a conferir toda a nossa programação na Lagoa TV e também na Lagoa FM. Lembrando que a íntegra das reportagens que você conferiu nesta noite estão todas na lagoatv.com.br. Acesse o nosso site, baixe o nosso aplicativo e também se inscreva no nosso canal do YouTube, Lagoa TV Oficial, e fique por dentro de tudo que acontece em nosso município e região. Voltamos amanhã. Boa noite!